Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast de Falso Plano. Neste episódio vamos nos debruçar sobre as duas primeiras etapas da Volta à Espanha, que decorreram, como já sabem, em Portugal. Vamos depois também dar um saltinho à Volta à França Feminina, que terminou de forma espetacular neste domingo, à Volta à Polónia e ao Tour de l'Avenir, denominado Volta à França do Futuro. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, onde podem encontrar todo o nosso conteúdo, e também no Twitter e no Instagram. Hoje convosco temos mais uma vez eu, Henrique Augusto, o moderador deste programa, e Fábio Baubau, Miguel Pratas. Vocês já conhecem e vamos nos manter os três por enquanto. Vamos começar com as primeiras impressões da Vuelta. Dar aqui um pequeno disclaimer. Nós estamos a gravar na noite de domingo e o episódio só irá para o ar na segunda-feira. No entanto, a etapa de segunda-feira é uma etapa ao sprint. Em princípio não alterará muito da análise, mas de qualquer forma, se nós dissermos alguma coisa que para vocês não faça sentido, assim já ficam a perceber o motivo. Bom, o tiro de partida foi dado em Belém, com um contrarrelógio de 12 km, com um vencedor super inesperado, acho que se pode dizer. McNulty não estava nos favoritos, nós tínhamos apontado Tarling e Wout van Aert como os principais favoritos à primeira vitória. Como é que tu sentes que isto foi possível de acontecer e como é que nós fomos tão enganados em relação ao desfecho deste primeiro contrarrelógio? Sobretudo, acima de tudo, peço desculpa. Olá, boa noite lá para casa e boa noite aqui ao painel. Isto está-se a tornar uma imagem de marca. Temos de dizer boa noite para as pessoas. Sobretudo, eu acho que as grandes diferenças vieram também com o vento que se fez sentir ao longo da Marginal. Para te explicar lá para casa, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a primeira etapa, tivemos primeiro um bocado em Belém e depois tivemos já em Oeiras perto da chegada, e aquilo que se fez sentir foram alturas de vento, ou seja, não era sempre, e não era um vento constante, vinham rajadas de vento, houve inclusive barreiras laterais que acabaram por cair, e isto pode, no fundo, ter influenciado um bocadinho daquilo que foi o contrarrelógio e o resultado final. Foram só 2 segundos de diferença, não é? Se calhar mais surpreendente do que ter Brandon McNulty como primeiro classificado foi termos, se calhar, Vasek como segundo classificado, apenas a 2 segundos. A ideia que podia vencer. Exatamente. Quando já depois de Tarling aparece em primeiro lugar. No fundo, se não tivesse existido um Brandon McNulty, Vasek teria sido o vencedor do contrarrelógio e ainda estaríamos aqui mais surpresos a falar sobre esse mesmo feito. Para Wout van Aert, no fundo, acaba por ser menos uma hipótese que ele tem de vencer uma etapa nesta Vuelta. Não me desiludiu assim tanto, porque no fundo são apenas 2 segundos. Estamos a falar aqui de ganhos marginais e de tempos mínimos, digamos assim. Surpreende mais aqueles que efetivamente não conseguiram de todo estabelecer um bom contrarrelógio. Mas, por exemplo, o Tarling, no fundo, Tarling tinha sido medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Aquilo que eu senti foi, este vai ser o vencedor do próximo contrarrelógio na Vuelta. Era também o meu hot take para não o ser, portanto... Neste tipo de exercícios, quando toda a gente está a olhar para um lado, por norma, acaba sempre por nos surpreender. E a realidade é que ele não tem estado nos últimos tempos bem, falhou o contrarrelógio nos Jogos Olímpicos por queda, aqui também não conseguiu fazer o melhor tempo, parece aquele Gunn Effect, que depois dele ter sido campeão mundial, andou ali durante um tempo a não conseguir vencer um contrarrelógio, mas pronto, no geral... Estes foram aqueles que me surpreenderam mais e, no fundo, tanto pela positiva como pela negativa. Mais Vasek pela positiva, digamos que Tarling pela negativa, não tanto Van Aert. Ao mesmo tempo, outras surpresas pela positiva foram, digamos que, Mauro Schmidt, que não estava à espera de vê-lo dentro do top 10, que fez exatamente o mesmo tempo que Roglic, chegando a cerca de... 12 segundos. Centésimos. Foram 12 segundos, mais ou menos. Fez o 7º lugar, fez o mesmo tempo de Roglic. Portanto, é um dos candidatos à geral pela Jayco. Portanto, acho que esteve muito bem. O próprio Roglic e o João, a terminarem dentro do top 10, são, no fundo, daqueles 2 candidatos, ou dos candidatos ao pódio desta Vuelta, aqueles 2 que terminaram melhor. Portanto, um a 19 segundos e o outro a 16 segundos, o que é completamente irrelevante, porque no fundo quem ficou à frente não conta para a geral. Sim, portanto, exato. Só todos aqueles que ficaram atrás de Mauro Schmidt, ou Roglic, para Sim, mesmo Mauro Schmidt é preciso estar com boa vontade. Vamos para Roglic. Esses sim perderam tempo. Sim. Ok? Nota-se, se calhar, também, digamos assim,
quem é que são esses, não é? Ou seja, para se perceber, Roglic acaba por fazer oitavo na etapa, a 16 Exatamente. segundos, mas as contas quase que se podem fazer para Roglic. Porque quem está à frente de Roglic são ciclistas que, inevitavelmente, quando chegarem os dias de alta montanha, que vão realmente decidir a classificação geral, não vão estar na capacidade de disputar com estes. Só corrigir o que tu disseste por lá, Tarling campeão mundial, foi campeão europeu. Não foi campeão mundial ainda, ele tem 20 anos. Será? Eu disse o efeito Ganna, que depois do Ganna ter sido campeão mundial, mas sim, Tarling é campeão europeu, sem dúvida, e desde os europeus que não tem vindo a conseguir grandes resultados. Surpreendente também o facto, por exemplo, de Mikel Landa só ter perdido 1 minuto e 5 segundos, não é? Acho que foi um brilhante contrarrelógio para o espanhol, que já ninguém dava como sequer candidato à geral depois destes 12 km. Estou a brincar. 1 minuto e 5 segundos não foi nada mal comparativamente, se calhar, com o Sepp Kuss, que também estávamos à espera que estivesse bem, e ainda assim perdeu 53 segundos. O próprio Carlos Rodrigues, que perde 45 segundos, também ficou um bocadinho aquém, porque acabou por ser Thymen Arensman o melhor Ineos em prova, digamos que no primeiro dia, e no geral acho que são estes os pontos, tanto para mais como para menos. Eric Mas não me surpreendeu não ter feito um bom contrarrelógio. São pequenas diferenças, mas nomes como o João, como o Roglic, em relação a, por exemplo, Sepp Kuss, o vencedor da época passada, já são cerca de 40 segundos, já tem algum impacto. Tiras alguma ilação só aqui rapidamente em relação ao desempenho do João? Acho que foi dentro do que estávamos à espera, um top 10, defendeu-se bem, foi empurrado pelo público, fez uma boa exibição, perde 2 ou 3 segundos para Roglic. Não esquecer, Roglic ainda em 2021 foi campeão olímpico de contrarrelógio, não é um ciclista qualquer, de forma alguma. Lá está, para os candidatos à geral, sendo ele e Roglic os primeiros dois e ficando apenas a 3 segundos, acho que é completamente normal. Sinto que foi um contrarrelógio sólido para o João Almeida, no sentido em que sentimos que veio de menos para mais, porque eu creio que ele foi o 19º tempo na altura dele, no primeiro intermédio, e depois acaba com o 5º melhor tempo na hora em que ele passa depois na do meta. Final, o tempo entre o ponto intermédio e o final, ele fica com o 3º melhor tempo. Pronto, ou seja, é uma almeidada em contrarrelógio. Não sabemos se levou algum toque no rádio para andar mais depressa, mas o que é certo foi que foi um esforço, digamos que, sólido. E consistente para quem vai disputar 3 semanas. Concordo. E o João tem tendência a ir evoluindo com o tempo, e este já é um bom resultado que me dá a indicação de que ele já está bem agora, o que é sempre ótimo na perspectiva de futuro. Em relação à tua experiência, fomos ver a primeira etapa, sobretudo o contrarrelógio, hoje voltámos a estar em Orem, eu já tinha estado também na apresentação das equipas. Como é que sentiste o João, o público português e todo esse movimento à volta da Vuelta? Que eu me lembre, deve ser para aí a primeira prova que eu vejo de ciclismo profissional a mais alto nível. E gostei bastante da experiência, principalmente por ser um contrarrelógio. E para quem não sabe, e eu também não tinha conhecimento, a maneira mais fácil de se perceber quando é que um ciclista vai passar é porque antes do ciclista passa sempre uma moto. Então, basicamente, e nas alturas em que estava mais calor, dava para a malta estar ali à sombra, e quando a moto passasse, chegávamos à estrada e víamos o ciclista passar. E era incrível, porque como era um contrarrelógio de 12 km, todos os ciclistas tinham o seu carro de equipa, ou seja, tu logo a seguir sabias quem era o ciclista que vinha a passar. E foram 2 horas muito bem passadas, em que tu acabas por ver alguns dos teus ídolos e vês as diferenças de velocidade a que uns passam e outros... E das posições em que eles vêm. Percebes porque é que uns são melhores contrarrelistas do que os outros, Exatamente. Acho que no overall foi uma experiência super interessante e de um dia voltar a repetir, sem dúvida. Eu deixar também a nota, porque eu fui dos presentes, foi o único membro falso plano que teve na apresentação das equipas, e foi muito bom ver a concentração à volta dos autocarros, não só do João Almeida, como também do Nelson, do Rui Costa, depois de outras grandes estrelas, como na Visma. Destaque também para o cavalheirismo, que já é conhecido de Roglic, que foi impecável com todo o público português. Pratas, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso nobre espaço. Em relação ao contrarrelógio inicial, quero-te dar essa oportunidade. Queres acrescentar alguma coisa aqui ao que o Bau disse, ou já estão preenchidos todos os principais pontos? O Bau praticamente passou por todos os pontos, acho que foi, e concordo no geral com a análise que ele fez, só aqui acrescentar mais uma outra nota, que é estes contrarrelógios de 12 km é praticamente um prólogo, são aqueles contrarrelógios em que há mais variância, ou seja, nem sempre os favoritos ganham. Se for mais imprevisíveis. Mais imprevisíveis. Se for 20 km para cima já é muito difícil, a não ser que haja uma queda. Um grande favorito, neste caso que era o Tarling e o Van Aert, estão um nível acima de todos os outros, vencessem. Neste caso também se esperava isso, porque se formos ver nos Jogos Olímpicos, o McNulty, por exemplo, foi o quinto salvo erro, ficou mais 30 segundos do Van Aert, e não era assim uma distância tão longa quanto isso, apesar de ser maior do que 12 km. Claro que não era nada esperado, pelo menos foi a análise que nós no falso plano fizemos,
Mas o E da maioria McNulty- das pessoas que realmente percebem disto também Exatamente. fizeram essa análise. Mas a verdade é que o McNulty já é um contrarrelogista de topo, não de primeiro nível de Remkes e destes citados, mas é um de segundo nível, já ganhou 2 contrarrelógios individuais este ano no World Tour, não é brincadeira, é capaz se calhar de ser o contrarrelogista Não com sei se houve mais, mais alguém, com tem mais outras. vitórias do ano, se excluirmos o Remco, por exemplo. Portanto, é aqui é um corredor que é muito consistente nestas provas e, mais uma vez, também elogiar a UAE Emirates, porque era uma equipa relativamente fraca nos últimos anos nesta componente. As Colnagos, por vezes, eram motivos de piada nos meios do ciclismo, mas este ano estão incríveis, já venceram, mesmo contra-relógios por equipas, acho que, salvo erro, já venceram 10 vezes no total. Pá, é realmente um registro impressionante e sinal que fizeram um investimento com qualidade E que valeu a pena. nas suas bicicletas. Na segunda etapa saímos de Cascais rumo a Orem, mais ao interior do país. Acabámos por ter uma vitória de Caden Groves, que era o principal, ou pelo menos o principal puro sprinter em prova, à frente de Wout van Aert. Mas o segundo lugar, devido às bonificações, chegaram para o belga chegar à Rua, que era um dos seus objetivos. Como é que viste esta etapa, que acabou por ser morninha para quem viu, bastante quente para quem esteve em cima da bicicleta? A etapa acabou por ser aquilo que nós estávamos à espera e que tínhamos até previsto nas nossas antevisões. A primeira coisa era logo que o Luís Angel Mate ia para a fuga, é um veterano da Euskadi, quem está mais ou menos atento mesmo ao ciclismo português conhece, é um corredor que já venceu nas últimas 2 edições da Volta a Portugal, portanto tem uma ligação já com o nosso país, foi inclusive campeão da camisola da montanha na última edição e agora aqui na Vuelta nós tínhamos já falado entre nós que ele ia atacar, ele ia tentar conquistar a camisola da montanha e isso aconteceu, venceu a primeira contagem, depois acabou por perder na segunda contagem. O Stefan Kung venceu também, empataram os pontos e Ficou com o à frente por causa da classificação geral. desempate da geral acabou por não ficar, mas amanhã se calhar tem outra oportunidade e quem sabe não veste em Castelo Branco. Ele que até é um corredor que vai terminar a carreira este ano, por isso seria interessante terminar em grande, na grande volta do seu país e num país também que lhe diz muito. De resto, o dia não teve grandes surpresas, foi feito a um ritmo muito lento também devido ao calor. Há muitos corredores que não estão habituados e também ninguém se quis esticar muito. E como foi uma fuga fraca, também convidou o pelotão a fazer as coisas mais ou menos a ritmo de passeio. Portanto, as únicas notas de relevo foi que houve uma série de quedas já no final da etapa, inclusive houve um corredor, o camisola amarela, o Vassetes, que já elogiámos aqui, Camisola branca. Camisola branca, Da juventude. que caiu devido a alguém do público que se calhar meteu-se à frente do pelotão, não sei exatamente como é que foi a queda, não tive a oportunidade de ver, mas já ouvi os comentários. Portanto, é aqui também dar a nota que ser público no ciclismo e queremos ver muito público, mas também é preciso ter atenção aos comportamentos, que por vezes pode ser uma pequena distração, mas já houve acidentes bem graves. E não há possibilidade de haver barreiras nos 190 km, obviamente, ou seja, as pessoas têm que ter esse equilíbrio entre o entusiasmo de estarem a ver os ciclistas e não colocarem em perigo um desporto que já é por si tão perigoso. Depois a etapa terminou a sprint como era esperado, os grandes favoritos eram talvez o Caden Groves e o Wout van Aert, que acabaram por fazer 1-2. Ali um ou outro sprinter que deram boas indicações, como por exemplo o Corbin Strong foi sprintar e fez pódio, que não é propriamente um sprinter puro, mas é um corredor bastante rápido, portanto já deu para ter uma outra ilação desta etapa, mas terminou como esperávamos, sem grande espetáculo, é verdade, mas com muito público na estrada. Fiquei muito contente de ter visto o ambiente em Orem. Orem. Estava divertido, sim senhor. Podemos dizer que a luta pela camisola dos pontos, a camisola verde, vai ser Groves e Van Aert. Já tínhamos esta ideia depois deste primeiro exemplo e ainda para mais também foram os 2 primeiros classificados do pelotão na disputa pelo sprint intermédio. Dá claramente a ver que vai ser uma luta a 2. Brian Cockart também ficou fora da luta hoje. Já são muitos pontos. Sim, por exemplo, o Cockart era um nome que podia se intrometer mesmo a ir buscar os sprints intermédios, mas acho que não tem a consistência depois ao nível de finalizar nas próprias etapas destes dois. Portanto, concordo contigo, são os 2 grandes favoritos. Van Aert, porque é o melhor corredor nesse sentido, portanto, sprinta, consegue ir a fugas. Se quiser disputar sprints intermédios, também disputa. O Caden Groves é talvez o sprinter mais rápido na prova, também não há muitos. E tem uma equipa só a trabalhar para ele, também sobe bem, ou seja, consegue intermeter em fugas se quiser ir buscar pontos de sprints intermédios. E depois eu incluiria também aqui o Corbin Strong, que foi muito o versátil também. corredor que fez pódio hoje. É um corredor que eu já acompanho há algum tempo e nós no Falso Plano já o elogiámos algumas vezes, porque é muito consistente e nós, como fazemos as fantasies, gostamos de corredores consistentes. Exatamente.
E o Corbin Sangões faz pódio, tem uma equipa também boa em redor dele e acho que pode se intermeter nesta luta pela camisola dos pontos, porque também é um corredor capaz de ir a fugas e sprintar em finais mais inclinados. No rescaldo, Eu acho que, só dizer que eu acho que depois do que vi hoje, isto vai ser, na minha opinião, vai ser uma luta a 1. Porque e ganha o Van Aert? Groves, não, Caden Groves vai ganhar. Eu tenho bastantes dúvidas no sentido em que o Van Aert consegue fazer etapas que o Groves não consegue. Mas não são assim tantas que tu tens para lhe dar, porque depois esse tipo de etapas não são etapas tecnicamente em tantos pontos como uma etapa de sprint. Isso é verdade. E a realidade foi, hoje tens um brilhante trabalho de Eduardo Affini, que no último quilómetro faz um lead-out para o Van Aert, que é qualquer coisa, e basicamente o Caden Groves não teve de fazer nada, só teve de estar na roda do Van Aert, e quando o Van Aert atacou, porque os outros estavam a começar a atacar, Caden Groves foi na roda e seguiu muito facilmente. Portanto, a não ser que tu tenhas o contrário, ou seja, Van Aert a ir na roda de Groves e aí tu vais ver depois se Van Aert tem ou não velocidade para o apanhar, eu a mim tenho muitas dúvidas que ele o consiga fazer. Mas podemos aproveitar para deixar essa nota. Caden Groves, eu vou com o Wout Van Aert e tu, Pratas? Eu vou também com o Caden Groves. E só para complementar o que o Paulo disse, é verdade, o Caden Groves tem uma equipa só para ele, completamente focada neste objetivo, que eles já têm uma volta positiva, porque já venceram uma etapa, mas eles vão querer mais e vão querer a camisola dos pontos. E o Wout Van Aert tem o senão, que é ele algum dia vai ter que trabalhar para o Sepp Kuss. Foi o ano passado que Groves ganhou salva 3, a época, salva a época 3 e a verde. E leva dá-se bem por terras espanholas, exatamente, o australiano. Para fechar aqui o rescaldo destes primeiros 2 dias, pedir-vos só, foram 2 dias, provavelmente os tempos que já se definiram não vão ter grande impacto quando chegarmos a Madrid na classificação geral, mas vamos aqui overreacting um bocadinho estes 2 dias e pedir-vos uma conclusão precipitada que tiraram destas 2 primeiras etapas, sobretudo do contrarrelógio, em relação ao que resta desta volta. Bem, a primeira conclusão foi esta que acabamos de falar, não é? Que é o Groves é o candidato número 1, talvez, na camisola dos pontos. Isto é uma conclusão precipitada, tens que afirmar, tens que dizer, Groves vai ganhar a camisola dos pontos. Groves vai ganhar a camisola dos pontos. Está dito? E tu, Bom? Ok. Carapaz não vai para a geral de todo. É? Depois do Pronto, temos outra conclusão precipitada. Carapaz, um dos candidatos ao pódio, e que disse, inclusivamente, na antevisão da Vuelta que ia tentar a geral, faz um mau contra-relógio inicial e o Bau já o está a descartar. Sendo que o Carapaz... O contra-relógio não foi mau, simplesmente não é o suficiente para superar os outros que estão O Carapaz adora entrar a lutar pela classificação geral, depois não luta pela classificação geral e ganha de 2 etapas em montanha e está tudo contente. E está tudo bem, no Equador é o faz tipo uma de festa. visibilidade Exatamente. Que eles querem. Passando agora à antevisão do que resta da primeira semana, vamos ter até ao próximo domingo, ou data do nosso próximo episódio, ainda vamos ter aqui 7 etapas. Falar-vos um bocadinho do percurso, mas antes disso, há uma grande variação na corrida desde a última vez que nós estivemos aqui sentados a falar com o público, que é a inclusão de Roglic na start list. Nós, a semana passada, ainda não tínhamos a certeza se ele estaria ou não presente. Aliás, as indicações por parte dele ou da equipa, até se calhar um bocadinho em bluff, era de que não estaria. Como é que Roglic impacta até as nossas apostas, que apostámos todos no João, num tom confiante? Como é que a presença de Roglic, aparentemente em boa condição física, impacta isso? Para começar, achei bastante interessante o facto de ser até à última, e tu que estiveste lá na apresentação das equipas, eles inclusive fizeram um género de um flop em que primeiro entra a equipa toda da Bora e depois perguntam a Dani Martínez se o Roglic afinal não vinha e depois, entretanto, uma câmara foca o Roglic e lá aparece o Roglic. Portanto, houve toda uma jogada de marketing por parte da Red Bull, que no fundo também que está agora a investir na anterior apenas Bora Hansgrohe, também quer que essa visibilidade se faça notar, e é normal, em termos do que é que muda o panorama das nossas apostas. A 100%. É o mesmo que pegares numa pessoa que está lá no pódio e vais ter de tirá-la porque o Roglic vai entrar no pódio. O Roglic assim se mantém na bicicleta as 3 semanas, que é sempre uma dificuldade do esloveno. É provavelmente o voltista pelo menos com mais créditos firmados. É preciso lembrar, ele já venceu 3 Vueltas, 2019, 2020 e 2021, e venceu o ano passado o Giro 23, inclusivamente à frente do João, que na altura faz terceira, cerca de 1 minuto dele, também não foi uma grande tarefa, mas altera aqui um bocadinho. Era uma Vuelta 100% praticamente aberta, como nós falámos a semana passada, e com o Roglic presente já temos um dos principais homens de geral e voltistas presentes. Como é que tu avalias isso, Pratas?
Eu não vou mudar a minha aposta. Eu também não, só para deixar isso claro. Eu acho que ele não Eu estou super arrependido de ter Landa no segundo lugar. Eu não sei o que é que eu fui fazer, sinceramente. Indubitavelmente ele é o corredor, é o grande favorito a ganhar, estando presente, já venceu 3 vezes, tem um palmarés maior que os seus oponentes e está numa grande forma. A Red Bull apostou bastante nele e esta primeira época até agora não está e tem uma equipa fantástica em redor dele, o que também pode vir a ser um problema. Eu não sei como é que o Dani Martínez, qual é que é a relação entre eles. O Dani Martínez acabou de vencer o giro dos humanos, só perdeu para o Pogacar, eu não sei como é que é a relação deles. Portanto, tantos egos numa equipa, a coisa pode não resultar e claro, se ele não vai andar com as rodinhas na bicicleta, é provável que mais cedo ou mais aconteça alguma coisa. Até ele publicou na véspera do início da Volta à Espanha uma fotografia que faltava-lhe um dente. Eu não percebi exatamente se ele foi... Eu acho que foi uma brincadeira. O Roglic tem sempre um humor, digamos... Eu também não percebi se foi uma queda a treinar. Eu acho que foi uma operação que ele teria que fazer em algum momento, ou até já uma foto antiga, ele é senhor para fazer isso. Talvez. Uma foto antiga e mete aquilo, mas ele disse, ele pôs a localização em Belém. Eu até pensei que fosse para tentar algum ganho marginal no contrarrelógio. Melhoria aerodinâmica. Muito bom. Pratas, diz-nos então um bocadinho do que é que vamos ter pela frente esta semana. Estas primeiras etapas em Portugal não eram para causar as grandes diferenças. O contrarrelógio causa sempre algumas diferenças porque é inerente ao tipo de esforço que é, mas a segunda e a terceira etapa, à chegada à Orem e a Castelo Branco, são normalmente para sprinters. E os homens, na geral, têm como praticamente o único objetivo não caírem, não perderem tempo desnecessariamente. O que é que podemos esperar agora até ao próximo domingo? Eu acho que a Volta à Espanha à séria vai começar assim que nós passamos a fronteira para o outro lado, logo na primeira etapa, que é o Pico Valho Ercas, uma chegada em alto, em que tem uma secção de 3 km acima de 11%, salvo erro. A última secção são 3 km a 13,9%. 13,9%. É um muro mesmo. 13 km com esta pendente é qualquer coisa medonha. Já é aquilo que se costuma dizer, a estrada já vai colocar cada um no seu sítio. Já vai haver gente a dizer adeus, certamente. Poderá no fim nem haver grandes diferenças no grupo que chegue na frente, mas a verdade é que quem não estiver bem nesse dia vai ficar para trás e vai dizer adeus. Sim, e com este tipo de pendentes, deixa-me só acrescentar, a equipa já quase conta muito pouco, não é? Ou seja, é mesmo uma questão da força bruta de cada um dos ciclistas, porque a velocidade é tão pequena que o draft, a vantagem de ir atrás de outros ciclistas, já é praticamente irrelevante. E tirando esse dia, que vai ser provavelmente o principal dia de classificação geral nesta primeira semana, quais é que são as outras etapas a destacar? Não há assim nenhuma etapa que eu acho que se possa vir a fazer grandes diferenças. É basicamente uma semana inteira de etapas de média montanha. Há ali uma etapa que claramente deverá terminar ao sprint. Todas as outras não há nenhuma dificuldade excepcional. Há uma ou outra que acaba em alta, é verdade, mas com montanhas relativamente curtas, em que eu acho que não haverá tempo para fazer diferenças ao nível da geral. Por isso, acho que aqui alguém vai levar uma marretada nesta primeira etapa, nesta quarta etapa, que é a primeira em Espanha, e depois o resto da semana vai ser as equipas das fugas a quererem lutar. Alguém menos escutado, ou algum plano B de alguma equipa a querer, se calhar, sacar a camisola vermelha. Pode haver esse tipo de jogadas táticas, mas ao nível dos favoritos, entre eles, não acredito que vá haver grandes diferenças. Deixa-me só discordar um bocadinho de ti, porque eu acho que no fim de semana, ou seja, a etapa de sábado e domingo, a etapa 8 e 9, a etapa 8 tem uma chegada em alto de 5 km a 7%, ou seja, não fazem grandes diferenças. É um falso plano. É quase um falso plano, para nós aqui sentados então é fácil. E no domingo temos a primeira grande montanha desta Volta à Espanha, só que ainda termina muito longe da meta, pelo que dificulta haver grandes diferenças. É o alto de Azalanas, não sei se será assim que se pronuncia, mas que ainda são 7 km a 9,5%, ou seja, há matéria para, caso alguém não se esteja a sentir bem, ter problemas. Normalmente diz que a primeira semana o objetivo é sobreviver, é não perder muito tempo, manter-nos na luta. O primeiro passo em relação a isso para os favoritos está feito. Primeira etapa de sprint, sempre uma etapa muito nervosa, já foi feito com sucesso. O que é que nós podemos esperar desta primeira semana, da etapa com o Pratas realçou, que vai ser já na terça-feira, apontem aí, porque vai ser o primeiro grande espetáculo desta Volta à Espanha, e depois até mesmo deste fim de semana. O que é que podemos esperar de movimentações na classificação geral? Primeiro, pegando no teu ponto, eu acho que disseste, e muito bem, a primeira semana é mesmo tentar sobreviver, porque no fundo nós vimos que, por exemplo, no Tour de France, a segunda etapa ditou logo o adeus à geral de nomes como Romain Bardet, depois de ter dado de amarelo, Thymen Arensman, ou seja, quem não está com as pernas logo de início, depois é muito complicado ir buscá-las
no fundo, não é que não venha a fazer umas boas 3 semanas, mas se vais para a geral e para a vermelha, não podes facilitar durante a primeira semana. Estou muito curioso com o que é que irá acontecer na etapa 4, como o Pratas falou. Isto porquê? Porque vamos ter uma Visma de vermelho, ok? À partida, porque Sim, Van Aert com o não Van vai Aert. perder a vermelha. A minha pergunta é, quem é que vai endurecer esta corrida? Vai ser a Visma porque tem a vermelha ou vai ser a UAE que vai procurar endurecer a corrida para começar a largar os Vismas 1 a 1 até que deixe Sepkus sozinho? E desculpa interromper, a Visma já tem uma baixa, que é o Dylan Dylan Van Van Baarle, Baarle. que abandonou. Ou seja, é mais um que continua, digamos, a assombrar tudo o que é performances da Visma nestas etapas de 3 semanas. Tem tido sempre muitos azares, coisa 3 que não semanas e costumava clássicas, acontecer. e este ano tem sido anos horríveis. E, ao mesmo tempo, não tendo a Visma a força de outros anos, eu não estou a vê-los tomarem conta da corrida. Procuro, se calhar, ver, para além da UAE, talvez uma Bora. Sinto que sejam os únicos 2 pelotões capazes de endurecer a corrida o suficiente. Mas a Bora, ao mesmo tempo, tem de estar ali bem definida em termos de lideranças, porque senão depois às 2x3 podem acabar todos... As hierarquias, há 2 fatores aí, que é as hierarquias na Bora vão ser difíceis de estabelecer, porque Vlasov costuma ser um ciclista que quer proteger a sua classificação geral. Martínez, como o Prata já disse, vem de um segundo lugar no Giro, por isso tem uma ambição legítima, diga-se, de fazer uma boa classificação geral. Então tivemos o jovem Florian Lipovic, que foi o melhor destes 3 nomes que estamos a fez falar, até fez no um contrarrelógio exatamente, e que também poderá ter algumas ambições. Além disso, eu gostava de destacar ainda que o estilo de corrida de Roglic normalmente não é endurecer muito a corrida, asfixiar os adversários, é levar ali a coisa controlada até o quilómetro final, onde ele tem uma capacidade de aceleração que, por exemplo, um ciclista como o João Almeida não Isso é tem. um dos motivos pelos quais isto altera tanto esta volta à Espanha dinâmica e a da dinâmica de como é que ela se irá processar, porque tu não tens aqui aqueles atacantes de fundo e os agressivos como Pogačar que procuram logo partir a corrida nos últimos 4 km. Não, Roglic é nos últimos 400 metros. E a verdade é que isso cai muito bem, se calhar, para um João Almeida, porque no fundo não se fazem grandes diferenças. E o Roglic sempre foi um corredor que nos habituou a ganhos marginais ao Eu longo acho que o das João gosta semanas. de corridas duras e o Roglic nem tanto. Por isso é que eu acho que a UAE vai procurar Eu endurecer a acredito corrida ao máximo, também. meter Sivakov, Del Toro, Soler. colocar Soler, Bjerg. Tem equipa para isso. E atenção, o Roglic no Tour também já não estava a dar as melhores indicações. Exatamente. Antes de... Não, e tem mais isso, ou seja, eu acho que faz todo o sentido a UAE nestes primeiros dias tentar explorar alguma debilidade do Roglic, porque mais bluff, menos bluff, ele não faz a preparação ideal para a volta à Espanha, não é? Certo. Quem vem de uma lesão, quem teve que abandonar o Tour, por isso o Roglic a ter algum ponto fraco até poderá ser já no início da grande volta. Sim. E eu acho que a UAE tem mais do que equipa para, quer com Adam Yates, quer com João Almeida, tentar ver se testar, digamos assim, o Sem esloveno. dúvida. E eu acho que depois, a etapa que tu tinhas falado a seguir já no fim de semana, vai continuar a consolidar aquilo que vai ser, digamos que a classificação geral, e depois sim, se calhar já aposta aí numa segunda semana em que malta que ao início estava para lutar pela geral, se começa a lançar para ganhar umas etapas, ou potencialmente para tentar voltar a um top 10 que perdeu. E isso até se torna mais provável, e isso dá muita capacidade à corrida de ser espetacular, que é quase todos os favoritos, ou seja, Kuss, Yates, Almeida, Roglic, têm segundas linhas dentro da equipa, que depois de perderem um bocadinho de tempo podem ir para a frente, podem ir para as fugas, podem tentar dinamitar a corrida, porque há muita qualidade nas principais equipas desta volta à Espanha. Como disse, outros nomes que eu estou esperançoso de ver, por exemplo, o Mauro Schmidt, ver como é que vai estar o Skiel Mose neste primeiro teste, digamos assim, de, não digamos alta montanha, mas de dureza, Sim, porque são muitos quilómetros a uma percentagem... Os homens da geral já vai estar cada um por si, por isso é o primeiro grande teste. Sem Concordo dúvida. contigo. Também Ciccone, porque tinha aqui também a dúvida na semana passada de como é que ele iria estar para as 3 semanas. O próprio Carapaz, Ben O'Connor. Estou muito curioso para também ver o desempenho desses. Sim, vai haver, destes ciclistas nós falamos para o top 10, se calhar falamos de 20 ciclistas. Certo. Vai haver 5 ou 6 que neste primeiro dia abrem para o lado e redefinem os seus objetivos para o que resta da volta à Espanha. Posso colocar uma questão já agora? Pode, claro que sim, senhor moderador. Não é Esteja à normal, vontade. mas poderíamos ver aqui, se calhar nesta ainda primeira semana, uma tentativa de uma vitória de Rui Costa? Em alguma destas etapas? Eu acho que há 1 ou 2 dias em que o Rui, há uma chegada que eu não, se não estou em erro, 15, 20 km da chegada, há uma segunda categoria e isso é exatamente o tipo de corrida que o Rui gosta de atacar. Muito provavelmente os sprinters desistirão
e aí o Rui pode ter o seu sucesso. Quer o Rui, quer, eu acho que até o próprio Nelson vai tentar em algum momento uma vitória. Etapa à semelhança do que fez na Volta à França, que ele logo na segunda etapa, se eu não estou em erro, na chegada à Bolonha, também andou na fuga e faz um top 6, se não estou em erro. Certo. Eu só acho Sim, totalmente de acordo. Acho que Corroboras? é só mais no Gostei de sentido... responder a uma pergunta. Pronto, o pelotão, Obrigado, o pelotão pode ainda estar com muita energia e não permitir fugas, mas como também não temos um pelotão e, digamos, com tantos nomes fortes, ou seja, não tens o pelotão do Pogacar. esse panorama de não haver fugas acabou. O Pogacar não está aqui, acabou. Pronto. E tens mais uma coisa, que é como há poucas equipas dos sprinters até para dominarem certo tipo de etapas, eu acho que há anarquia nas fugas. Sem uma equipa, um bloco super favorito e sem equipas de sprinters super fortes, eu acho que é muito mais provável... E até as chegar a grandes equipas, por exemplo, a Emirates tem, por exemplo, o Marc Soler, que é um corredor que certamente vai querer tentar ter liberdade para uma fuga, ou até mesmo o McNulty, se olharmos para a borda também, o Lipovitz ou outro, até as grandes equipas vão querer dar oportunidade aos jovens. Sim, até para mais à frente, limites, para mais à frente esses gregários não estarem tão encravados, homens como o Soler gostam de ter as suas oportunidades e depois trabalham com outra vontade. A Visma trouxe-te este mindset de que vocês estão todos aqui para este tipo ganhar a camisola. Mas nem sempre é assim, principal. nem em todas as equipas é assim. Óbvio, eu acho é que estes nomes como Soler, Lipovitz, podem ter se calhar uma certa liberdade se no fundo os líderes já não estiverem para aqueles objetivos a que estavam propostos. Não Sim, sei, pode acho ser que a faz minha sentido. opinião. Dar só a nota que a etapa que eu estava a falar era a etapa 7, vai ser a etapa de sexta-feira, com chegada à Córdoba. Eu disse Por uma isso semana. está aí apontado para o Rui Costa. Não, estou a dizer a etapa que o Rui Costa poderá vencer. Tem uma segunda categoria que termina a 16 km da meta e isso por norma quer dizer fuga. E se quer dizer fuga, o Rui tem sempre as suas possibilidades, sobretudo acabando no plano. O Rui tem um sprint muito forte na fase plana. Vamos passar agora a um corridaço. Não é? Porque se a etapa 2 na Volta à Espanha não foi espetacular, a etapa 2 na Volta à França foi inacreditável. Tivemos uma disputa pela camisola amarela até ao último 100 metros, aliás, até depois da vitória. Ainda havia a dúvida se quem venceria. Estamos a falar da Volta à França feminina, que acabou hoje no mítico Alpe d'Huez, uma etapa incrível. Conta-nos o que é que se passou para trás. Foi uma etapa espetacular. Eu não acompanhei com 100% de atenção porque estava a dividir. Estava um olho a olhar para a Volta à França feminina, o outro olho a olhar para a etapa da Vuelta, mas foi uma etapa espetacular e os ingredientes previam isso, que era a grande favorita, a Demi Vollering, que partia para a última etapa no Alpe d'Huez, que é só se calhar uma das subidas mais míticas, para não dizer a mais mítica. Com 1 minuto e 15 de atraso, salvo erro, sobre a Nieuwadona da Canyon, que também foi uma das corredoras referenciadas aqui, que estava em grande forma. Em que a Demi ataca na subida antes do Alpe d'Huez, do Col do Gralon, acho que é assim que se diz. Chegou a ter uma vantagem mais ou menos 1 minuto e 30, ou seja, virtualmente teve com a camisola amarela. Suficiente, sim. Pois, e na altura nós até falámos entre nós que isto já está... A Demi pareceu que isto ia dar luta, mas ela arrancou e a caixa não teve pernas e venceu. Depois na parte da descida, antes de chegar novamente à subida do Alpe d'Huez, o tempo a diferença foi diminuindo, até para aí 30 segundos. Sim, acho que chegou a estar na casa dos 30 segundos. Portanto, diminuiu muito. Depois na subida voltou a aumentar e contas finais, a Caixa Nieuwadona ganha com 4 segundos de vantagem sobre a Vollering e depois a outra corredora, Roy Kers, eu não sei exatamente pronunciar, também a holandesa, acaba por ficar a 10 segundos na geral também. Portanto, foi, pódio por arames. Foi aqui Sim, uma coisa decidida por porque no fundo a Niewiadoma teve constantemente a Music a trabalhar com ela, sempre a tirar o tempo, a, digamos, Demi Vollering, e a Demi Vollering teve sempre a trabalhar sozinha, e tu vês que no final, já no último quilómetro, ela vinha vazia, aquilo já não tinha mais nada, e acho que isso foi um bocadinho o facto dela ter percebido que não conseguiu tirar assim tanto tempo. Eu acho que mentalmente também deve ter mexido ali com a confiança, e no fundo foi aquele agridoce de ganhas uma etapa na Volta à França, o que é sempre ótimo, mas no fundo a equipa e tu própria tinhas objetivo para mais, porque no fundo eras a camisola amarela. E ela era a super... A Demi Vollering era a super favorita, ou seja, nós até falámos aqui a semana passada, era quase a favorita, só havia uma favorita. Mas isto no fundo não funciona sem uma equipa. Exatamente. Não é? Mas podemos passar aqui à parte a seguir, que é a parte um bocadinho mais polémica, digamos assim. O Pratas disse bem
que Demi Vollering entrou a 1 minuto e 15 da liderança nesta última etapa. Porquê é que ele entrou a 1 minuto e 15 e como é que chegámos a este ponto? Então, basicamente, tudo indicava que Demi Vollering iria ter uma volta à França tranquila, não é? Já estava de amarelo? Já estava de Tinha amarelo. vencido a contra-relógio? O que é que acontece? Na etapa 5, onde tudo previa que ia ser uma etapa completamente calma, digamos assim, a 7 km do final há uma queda no pelotão, inclusive Demi Vollering, a camisola amarela, cai. Existe muita confusão porque caíram vários atletas, mas a realidade foi que depois, passado um bocado, e a Demi Vollering já estava na estrada, nós apercebemos-nos que a SD Works não deixou ninguém da equipa com a camisola amarela. O que é completamente, deixa-me só dar o meu ponto pessoal, é completamente incompreensível. Ou seja, isto não pode ter outra razão que não a saída já anunciada da Demi Vollering da equipa e uma tensão clara lá dentro, não é? Porque tu tens o camisola amarela, a grande candidata, a perder tempo e ela não só não deixa ninguém com ela, como ainda vencem a etapa com a Bianca Var e ainda sprintam com a Lorena Wibbes num segundo grupo, ou seja, ainda aceleram a corrida, que faz com que ela perca ainda mais tempo. Basicamente, não é normal. Eu até acho muito antidesportivo, porque no fundo ainda é um corredor teu. Vimos que depois Niewiadoma pegou nesse fator, porque no fundo tu depois tens toda aquela ética de que quando o camisola amarela cai, o pelotão não ataca. Mas a Niewiadoma foi sincera e disse, então se a própria equipa dela não esperou por ela, porque é que nós haveríamos de esperar? Eu acho que ela respondeu bem. Logo bem aí feito. mataram a questão. Então foi um bocado todas as equipas de volta da atitude da SD Works, que no fundo acabaram por gerar aqui. A própria Nim Fisher-Black disse no final, nós sabíamos que era a Demi, portanto nós achávamos que ela ia facilmente colar e recuperar, mas a verdade foi que ela ficou bastante combalida da queda. Aliás, teve de pedir uma outra bicicleta e vimos que foi muito pouco profissional. O que acabou por mudar aqui um bocadinho daquilo que ia ser a dinâmica da corrida, porque estavam todos habituados a ver uma SD Works a controlar a corrida até ao fim. E a realidade foi que o facto de Demi Vollering ter perdido a camisola, não só perdeu a camisola amarela, como caiu para o 8º classificado aliás, eu até acho que ela saiu do top geral. 10 e depois, entretanto, uma outra etapa depois é que voltou a subir para o top 8. Mas sim, ficou ali, perdeu bastante tempo e fez com que as outras ciclistas, nomeadamente a Niewiadoma, passassem a jogar para ganhar. Porque elas não estavam a jogar para ganhar, estavam a jogar para ficar na primeira posição atrás da Demi, porque era quase inalcançável, não é? Eles, a própria a Isabel estava a dizer, enquanto estava a comentar a corrida, que era, enquanto que a SD Works não está habituada a não trabalhar, isso é chato porque sempre que existe algum ataque eles não estão habituados, porque eles estão sempre habituados a estar na frente da corrida. Para uma Canyon era muito mais fácil adaptarem-se a qualquer ataque porque estão habituados a ser atacados. Portanto, o que é que isto garantiu aqui? Que é, garantiu que não há vitórias... Antes de se correr. E não há... Sim, não há vitórias no papel. Tens de ir para a estrada e tens de provar. E a realidade foi que aqui uma decisão de equipa acabou por comprometer todo um esforço coletivo. Porque no fundo, sei lá, eu acho que a equipa também no fundo ganha quando a sua corredora... Claro, independentemente de tudo. E por isso, por um lado, eu até fico contente da Vollering ir para um ambiente mais limpo, porque aquele autocarro não há de andar bem. Já falámos da disputa que, em relação à camisola amarela, dizia respeito. Outros destaques desta volta à França feminina, o maior momento velocipédico do calendário feminino? O primeiro destaque é a Charlotte Kool, a sprinter da DSM, que conseguiu ser a sprinter mais bem sucedida, quando tudo apontava que fosse a Lorena Wibbes, da SD Disaster Works, né? Portanto, venceu as duas primeiras etapas e ela que já lá tinha estado. Sim. Outro destaque que eu queria fazer era a Puck Peters, que é uma jovem classicómana que vem do todo o terreno, em que participa pela primeira vez numa prova por etapas, e logo na maior, não é? Na prova rainha, e vence a etapa 4, que era uma das etapas mais esperadas, só não era a mais esperada porque tínhamos a etapa rainha no Alpe d'Huez, que era uma corrida que começou na Holanda e terminava em Liège, e apanhava ali trechos da corrida da Amstel e da Liège-Bastogne-Liège, que são duas das principais clássicas das Ardenas. Portanto, era uma etapa mais estilo clássica,
e essa miúda venceu. Venceu e depois até aguentou uma boa posição no geral, andou em segundo lugar. E nesse dia dar nota que só chegou ela, enquanto classicoman, e no grupo com ela a disputar o sprint, foi uma etapa muito boa. Acabou Demi Vollering e a eventual vencedora final da Volta à França, a Novia Doma, num nível elevadíssimo. E depois só também a destacar aqui a vencedora da penúltima etapa, que é a Justin Guequier, que era a camisola da montanha nesse dia, e com a camisola da montanha vestida vence uma chegada em alto. É sempre uma imagem bonita. É sempre bonito, porque por vezes vemos, isto no ciclismo masculino também acontece, corredores que vestem a camisola à montanha, mas depois na verdade nunca disputam nenhuma etapa. Vão apenas aos pontos intermédios, conquistar pontos, e esta corredora com a camisola da montanha vestida vence uma etapa. E isso muito bonito. pelo simples facto de que ela foi na fuga e deixaram-na vencer no final, porque no fundo ninguém quis encurtar o espaço, porque estavam à espera que fosse a equipa de Demi Vollering a encurtar o espaço. A SD Works decidiu que não ia trabalhar. A Kenin ficou ali, nós não estamos habituados a isto. E no fundo a Justine acabou por ganhar a etapa. Eu, na altura, vi também a vitória, ela estava muito emocionada. No fundo, se ser a camisola da montanha já era qualquer coisa de fantástico para ela, então vencer uma etapa, aquilo estava É sempre no auge, de sem ver, dúvida. Não, muito bonito mesmo. E por isso é que eu também iria dar o destaque à vencedora da camisola. Dar só da mais a montanha. nota que a vencedora da camisola verde foi a Marianne Vos. inesgotável, interminável Marianne Vos, que os anos passam, mas a mais bem-sucedida corredora da história, acho que é legítimo dizê-lo, do ciclismo feminino, continua por aí. Já fomos à Volta à Espanha, já fomos à Volta à França feminina, houve outras corridas do calendário masculino com ciclistas de alto gabarito presentes, nomeadamente a Volta à Polónia que já foi vencida pelo João em 2021. Pratas, ajuda. 21? Acho que 21. 22. 21 ou 22? 22 porque 23 faz. Fica o desafio, segundo. fica o desafio É para 22. irem pesquisar. Não, eu acho que ele faz segundo ano passado, que é 23. Exatamente. Certo, 22 ganhou. Está bem, tens toda a razão. Tens toda a razão, sim senhora. E na Volta à Polónia, já vamos à conversa da classificação geral, até porque é um nome já subejamente conhecido, aquele que venceu a classificação geral, mas vamos falar aqui um bocadinho daquele que foi para mim o grande fenómeno desta Volta à Polónia. Um ciclista que já vinha dando grandes indicações, Thibaut Nice, o Pancher belga, mas que aqui vence 3 etapas. Pratas, já estavas à espera, dado aquilo que ele já vinha mostrando, ou continuas a ficar impressionado pelo poder deste ciclista? Também que vem do ciclocross. As duas coisas. É um corredor que já apareceu no ano passado e neste ano já venceu inúmeras vezes, já não sei precisar quantas, inclusive São 9 vitórias já este ano. ele em todas as provas por etapas que participou tinha vencido pelo menos uma etapa em cada uma dessas corridas. E aqui era um percurso, já tínhamos falado aqui, que não era propriamente, não havia nenhuma etapa rainha, nenhuma etapa muito dura, era basicamente um contrarrelógio, 3 etapas ao sprint, depois 3 etapas ali com o final com alguma dureza, mas nada para trepadores puros. E o que aconteceu foi que o Thibaut Nice venceu as 3 subidas, mas de forma completamente autoritária. Etapas uma etapa em que eu lembro-me que ele manda um sprint, deixa todos para trás, olha para trás e tal, e depois a seguir volta a sprintar, mas um domínio Fácil. Fácil. absurdo, e é um corredor que eu acho que no próximo ano vai dar o salto em termos da qualidade de provas que ele vai participar, nomeadamente espero vê-lo numa grande volta. E mesmo há ali uma outra clássica que se adequa a ele e está na equipa certa, porque é uma equipa que acho que dá oportunidades aos jovens e Thibaut Nice é um nome a acompanhar para quem anda distraído e ainda não acompanha. Para quem só vê as principais corridas, ainda pode estar a passar debaixo do radar. No próprio pelotão, se ainda não tinham dado por ele. Agora já não que eu dá. acho difícil, Eu acho que porque ele já sim, tinha é verdade. vencido também, creio que 2 etapas numa prova por Ele etapas. tinha vencido já no Dauphiné, no Paris-Nice, e já tinha vencido na Romandia também. Ou seja, já em provas do World Tour, Certo. por etapas, provas. Mas aqui, ele aqui não ganhou uma, não é? Ganhou Não, todas. fosse- Todas as que dava para ele ganhar, ganhou. Não Eu sei acho se que pelas isso circunstâncias da corrida em si. também ajuda, mas já dá fome de o ver noutros palcos com outra concorrência, porque aquilo que ele tem apresentado perante a concorrência que tem tido tem sido dominador, e por isso que venham os Pogachars desta vida para ver como é que aquilo, lado a lado, se bate. Na classificação geral, acabou por dar o Vingegaard. Como é que foi a disputa pela camisola amarela na Polónia? Ou a falta da mesma? Nós já como tu tínhamos preferes? feito aqui a antevisão na semana passada que isto ia ser uma volta à Polónia basicamente definida ou por bonificações ou por menos de 1 minuto. E a realidade foi que para Jonas Vingegaard
A única coisa que bastou foi ficar em segundo no contrarrelógio, deixar Diego Ulissi a cerca de 30, 40 segundos e a partir daí foi gerir o resto dos dias. Todas as etapas que foram chegadas a subir, Diego Ulissi foi sempre à procura das bonificações, mas nunca foi suficiente sequer para fazer face ao dinamarquês e ele acabou no fundo por ter uma corrida super tranquila, como nós já vínhamos a adivinhar, embora na San Sebastián, na clássica, não tenha estado no nível mas que nós tínhamos que fazer gostaríamos. esta menção, porque nós, na Volta à França Feminina, dissemos que a Vollering ia ganhar e ela não ganhou. Por isso, Certo. ao menos aqui na Volta à Polónia, dissemos que o Vingegaard ia ganhar e ganhou. E isto lá, é preciso ir acertamos equilibrando um alguma coisa. bocadinho a balança. O outro ponto de interesse na Polónia, pelo menos a meu ver, foi a disputa entre dois dos principais sprinters da atualidade, Tim Merlier e Olaf Koy. Desta vez como é que levou foi melhor. a luta? Desta vez levou melhor o neerlandês, na minha opinião, 2-1, não é? A realidade foi que aquilo que eu senti foi que, efetivamente, em sprints que se calhar tenham mais do que 100 metros, Merlier tem a capacidade de atingir uma ponta final muito superior à do Olaf Koy. Mas todos aqueles sprints que já são dentro dos últimos 100 metros, o Olaf Koy tem Mais um arranque. caóticos também. Tem um arranque muito forte. O sprint que o Merlier vence, o Merlier vem do lado esquerdo, exatamente, sem comboio praticamente, só que como vem a mais de 100 metros acaba por conseguir ganhar ali uma cadência brutal. Mas no fundo, melhor o neerlandês, digamos assim. 2-1. E mantenho que é o futuro melhor sprinter do mundo. Para quem não sabe, o Prata já tem este take aqui há 2 anos, quando ele apareceu na Visma, ainda a Por aí, correr por aí. um calendário mais fraquinho, digamos assim, e ele agora ainda não é o melhor sprinter do mundo, mas o caminho parece estar a começar a fazer-se. E não é por estar numa equipa que não, Também não aposta tudo não dá nele. essas oportunidades, não é? Sim, mas ele, por exemplo, ele na volta à Itália vence uma, Merlier vence 3, não é? Depois abandonou. É? Sim, mas de qualquer maneira, eu acho Sim, que não, ainda não, não conseguiu, dá para... não conseguiu mostrar uma consistência. Mas para estatuto de futuro melhor do mundo, que é um estatuto bastante Ainda peculiar, cabe, acho que ainda cabe. Para fechar este programa, vamos só dar uma voltinha ao Tour da Avenir. Nós falámos um bocadinho de nada a semana passada, mas acabámos por não ter tempo. Teve hoje início com um contrarrelógio. O que é o Tour da Avenir e porquê é que uma corrida que nem sequer é de elite, é uma corrida sub-23, tem aqui direito a este espaço e tem tanta importância no espaço mediático do ciclismo? O Tour da Avenir é a volta à França de sub-23, no fundo. É uma corrida feita por seleções, tem 7 ou 8 etapas, por norma, tem mais ou menos um percurso com oportunidade para os contrarrelogistas, para os sprinters e depois sempre ali alguma montanha mais durinha para os corredores se testarem. No caso, este ano termina no Colle da Finestre, que é uma das montanhas mais assustadoras que há. E é uma corrida que no fundo serve como barómetro para vermos quem vão ser os grandes voltistas do futuro. Tirando quando o Soler ganhou. Mas o Rostar ainda é um grande corredor. Mas não é um Se grande calhar voltista. não ver, hoje em dia, não propriamente ver os grandes voltistas do futuro, mas definir também quem é que entra no pelotão World Tour. Porque Sim. depois eles, no fundo, nem todos viram. Um top 5 ou um top 10 no Avenir é praticamente um bilhete dourado World para o World Tour. Para sim. assinar um contrato, sim. Exatamente. Não, é O que ano significa, passado, não significa que fiques lá uma carreira inteira, Certo, mas pelo mas menos a para oportunidade- começar, sim. a oportunidade se vai vimos ser. sempre os últimos vezes, o ano passado foi o Isaac Del Toro, que Exatamente. corria, O AE, este ano. praticamente era um corredor amador. Há 2 anos foi o Xian. Está no AE Emirates, que é uma das maiores estruturas. Sim, o Brooks, no ano anterior, neste momento está na Visma, que é a grande rival, né? E há uns anos tivemos Pogacar e Bernal, que foram os últimos vencedores do Avenir, que depois vieram a ganhar a volta à França. Este ano, quem é que são os grandes candidatos? Nós já tínhamos falado no Jarno Widar, que é o prodígio belga que venceu o Giro de Sub-23, com exibições fantásticas. Temos também o Joseph Blackmore, que é um corredor da Israel, é um britânico, que também já fez corridas de nível sénior e algumas já com algum estatuto e teve desempenhos muito interessantes. Portanto, é um corredor e também muito completo. É um corredor que eu acho que vai ser aí um corredor de topo nos próximos anos e que vamos acompanhar. E Aqui, volta a Taiwan. a Israel está a apostar nele e no contrarrelógio fez Terceiro. Segundo lugar à frente até do favorito, que era o Sotqvist, que é o miúdo da Trek, que é especialista em contrarrelógio. A primeira etapa já aconteceu, foi o Leonard, que é um canadiano especialista em contrarrelógio da Ineos, que venceu. Só também destacar o Widar fez nono e o Morgado fez 10º, que é uma boa prestação para esta componente. Não é a especialidade dele, mas todos sabemos
que anda muito bem, é versátil. Tem muito poder. E não sendo uma distância muito longa, esperávamos que fizesse uma boa prestação, e o 10º lugar é uma prestação boa. E também queria mencionar, como não podia deixar de ser o próprio António Morgado, que é o capitão da equipa portuguesa e que já falou muitas vezes que queria lutar pelo Tour da Avenir. Até ao momento nunca conseguiu disputar ou mostrar-se numa prova deste género. O ano A passado, alta montanha, não é? Tem sido uma mas debilidade. vamos ver como é que correu a preparação e se ele consegue disputar com as melhores. E vamos estar atentos. A Seleção Portuguesa tem nomes interessantes e o Morgado pode... É liderar essa equipa. Morgado, que é um nome que ainda não conhecem, vão conhecer no futuro. Ele este ano já fez quinto na Volta à Flandres, um dos monumentos do ciclismo internacional, e prova ser um classicómano. Já foi vice-campeão do mundo de sub-23, vice-campeão do mundo também de júniores, se não estou em erro, e o bigode voador vai aparecer aí, vai entrar pelas nossas casas adentro, porque grandes coisas são esperadas por parte do jovem ciclista português. Assim nos despedimos de mais um episódio do videocast de Falso Plano. Dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt no Instagram e também no Twitter, onde somos particularmente ativos. Estaremos presentes aqui no próxima segunda-feira, mais uma vez para vos falar um pouco daquilo que foi a primeira semana da Vuelta e para fazer a antevisão da segunda semana, onde vão começar as grandes decisões desta Volta à Espanha. E agradecer à Bola pela disponibilização e por esta parceria. Um abraço e até à próxima.